Olá, você está no Diário Talks, obrigado pela sua companhia. Hoje a gente está conversando com o vocalista do Maestri, que também é um dos maiores vocalistas do Brasil, sem dúvida nenhuma, Fábio Caldeira. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória dele, do Maestri, que está aí para lançar um novo CD. E CD, né, LP, música, streaming. Hoje a coisa abarca muita coisa, né? Acaba abarcando bastante coisa. Então, primeiramente, queria agradecer a presença, Fábio. Obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Fabrício, Salomão. É uma grande honra estar aqui falando de algo que eu gosto um pouquinho só, né? Que é música, que é o Maestri. E a gente vai bater um papo bem legal. Maravilha. Comigo aqui está o Salomão Boaventura também, nosso setorista de cultura no Diário da Região, para conduzir essa entrevista junto comigo. Obrigado, Salomão. Valeu pela presença. Opa, agradeço o convite de estar aqui também para entrevistar o grande Fábio Caldeira do Maestri. Vamos lá, Mr. Fábio Caldeira. Bora. Bom, a gente começa falando, né, do single que foi lançado recentemente, né, o Ethereal, que é do novo projeto do Maestri, o Expresso della Vita Lunari, e tá tendo uma boa repercussão, mais 50 mil visualizações no YouTube. Queria que você falasse um pouco sobre como que foi esse retorno, digamos assim, né? O Maestri ficou um bom tempo aí, a gente vai falar sobre isso também, sem lançar um projeto novo. Fala um pouco sobre a repercussão do single. Olha, a gente ficou aí em off, né? Trabalhando nos bastidores, na produção do disco e tudo mais, na gravação. E poder finalmente lançar, a gente lançou o single dia 22 de fevereiro. E aí junto com a música, o áudio, a gente lançou o videoclipe da Ethereal, que foi produzido pelo Léo Liberti, foi dirigido pelo Léo Liberti. O Léo é um diretor internacional multipremiado, ele já ganhou 6 Leões de Cannes, já ganhou o Clio Award, já ganhou o Grammy, já trabalhou com bandas gigantes, agora ele vai lançar um clipe do Bruce Dickinson, se eu não me engano, do Gene Simmons, do Kiss. Então, assim, ele é um cara muito requisitado e nós tivemos a honra de contar com ele na direção do clipe. A gente ficou muito feliz com o resultado. E aí, como você disse, o clipe bateu 50 mil views em uma semana. Isso para o Maestri é um marco, porque primeiro que foi o nosso primeiro videoclipe gravado em estúdio. A gente tinha outro, só que foi feito ao vivo, com imagens ao vivo. Então foi a primeira produção que a gente colocou os esforços nesse sentido, assim, de ter uma história. E algumas cenas foram gravadas nos Estados Unidos, aquelas cenas do astronauta andando na rua. Uhum. E aí, junto com o clipe, porque a nossa ideia é sempre trazer uma experiência multissensorial, nós lançamos também um jogo, que é o Rocket Tricker. E para a gente dialogar com diferentes públicos de diferentes maneiras. Nós somos contadores de história na banda. Então, a gente acredita, a gente percebeu que dá para contar uma história de diferentes maneiras. Uhum. Então, a gente lançou o jogo, já vai lançar, quem sabe, um livro das histórias, dos conceitos do disco, HQs e por aí vai. Maravilha. Salomão? Maravilha. Fábio, o Expresso della Vita Lunari, que vai ser lançado, acho que começo de 2025, né? Uhum. Ele é meio que a segunda parte do Expresso della Vita Solare, que foi lançado, acho que em 2018. Isso. Por que esse espaço de tempo entre um lançamento e outro? Bom, o disco saiu, como você disse, em 2018. Depois nós saímos em turnê. Essa turnê foi até o final de 2019. Nessa turnê nós passamos pela Europa no final de 2018. Nós fizemos o Abril Pro Rock, que é um grande festival aqui do Brasil. E aí tivemos o percalço da pandemia, né? Isso atrasou aí. A nossa ideia era começar a gravar em 2020, 2021, ou finalizar o que tinha que finalizar para começar a gravação. E aí esse percalço, que durou mais tempo do que a gente imaginou que fosse durar, fez com que nós começássemos a gravar o disco em 2022. Mas aí a gente aproveitou, trabalhando à distância, e a gente teve que ter essa adaptação, né, como todo mundo. Tem uma ideia nova, então aí grava em casa, manda, aí até o outro gravar. Então assim, a gente teve que acostumar com essa nova dinâmica de vida, essa nova rotina de ensaios à distância. Mas assim, acho que a gente conseguiu lidar bem assim, com essa dinâmica nova, isso não atrapalhou. Uhum. E a gente está muito orgulhoso do Lunari, que, como você disse, é a segunda parte de uma história.
Essa história, se vocês me permitem, vou fazer um resumo, é uma viagem de trem de um dia como uma metáfora para a nossa existência, para a nossa jornada na vida. Então o Solari tem 12 músicas que representam as 12 primeiras horas do dia, o momento do embarque, nascimento do personagem, até a metade da vida dele. E aí o Lunari começa da metade e vai até o momento que ele já velhinho desembarca, né? Ele faz a passagem dele e a morte dele. E é um conceito, né? A gente tava falando, esse é o terceiro trabalho da MI3, que a gente teve o Puzzle em 2011. E é um conceito que você está trabalhando, né? Como você disse antes, até a gente entrar no ar, faz 12 anos praticamente que vocês estão trabalhando nesse conceito do Expresso della Vita, né? Que aí tem o Solari e o Lunari agora. Como que é trabalhar durante todo esse tempo? Devem surgir, né, ideias novas, imagino que vai por um caminho, depois passa um tempo, acaba puxando para o outro. Como que foi isso? Como que é o processo de composição, não só das letras da música, mas também do conceito, né? São 2 álbuns conceituais, né? Como que isso é feito ao longo desse tempo, Fábio? Olha, primeiro que a gente pesquisa muito, estuda muito, lê muito, assiste muito filme e tá sempre ligado nas coisas. Eu sempre recebo, às vezes eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram e recebo a pergunta: o que te inspira? E tem uma frase do filósofo russo, que é o Lev Tolstói, que ele fala, não é literalmente isso, mas a ideia é essa. Para você ser universal, você tem que pintar o teu quintal. Então, a gente conta nesse disco histórias que a gente vivenciou, ou de pessoas que a gente conheceu. Então, esse processo passa por essa experiência de vida, né? Você tem que viver, porque você só consegue convencer alguém se você está convencido. Então, como é que eu vou colocar uma música, uma coisa que para mim não é verdade, entendeu? Uhum. Então, pra gente é importante isso, ser espontâneo e ter verdade. E aí, nós como músicos, nós procuramos estudar e ter um leque de possibilidades. Vamos fazer um maracatu numa música, que é o caso da Penitência, por exemplo, que ela tem um groove de maracatu no meio que o Heitor sugeriu. E depois ela cai num trecho que é um trecho meio de romaria, assim, né? Uma coisa de reflexão. Na cena da história é o trem passando e passando perto de uma procissão, que é uma coisa bem regional aqui, sim, né? Então, e aí nessa parte, quem canta, e aí esse reforço do que é verdade, né? Quem canta é minha avó paterna. Por quê? Eu já fui tantas procissões com ela, sabe? De você acompanhar, filho, vai ter uma profissão, vamos comigo, uma procissão, vamos comigo, vamos, daí a gente vai. Então, eu cresci nesse meio. Então, ela cantou esse trecho e não poderia ter outra pessoa melhor para passar essa verdade, sabe? Uhum. Então, é isso. Aí, depois dessa parte, tem um acorde de trem, que é o acorde do trem que passa perto da minha casa. Uhum. Eu moro perto, então da linha do trem sempre escuto a buzina. Aí eu tava um dia no piano e passou o trem, eu tirei a buzina. E aí eu peguei e usei essa buzina na música, entendeu? Então essa é a verdade que eu quero dizer. Uhum. E a gente tá aberto para aquilo que for espontâneo, para aquilo que for natural, não importa o estilo. A gente tá mais preocupado em acertar no alvo do que com a direção que a gente tá tirando. Nesse caso, as letras, elas surgem primeiro enquanto conceito, né? Você vai trabalhando as letras, depois tenta encaixar a música. É claro que vocês têm trechos, né? Tem riffs, que acabam se adaptando, mas como que é misturar tudo isso? O que surge? Porque tem outras bandas que elas primeiro fazem, né? Fazem um riff, fazem a parte da guitarra, ou bateria, ou tal, e depois junto, agora vou criar uma letra em cima. Como que é o processo de vocês? Tem alguma receita ou é meio caótico isso? Eu acho que assim, vamos pensar que eu preciso entender, tô falando a minha opinião e é assim que eu vejo, tá? Eu preciso entender qual que é a alma da música, qual que é a mensagem principal dela, entendeu? Então, por exemplo, uma vez eu tava saindo do futebol, que eu jogava com os amigos, aí me veio uma melodia, né? Tipo, eu tava assoviando e de repente eu assovio, tipo um... Opa, isso é legal. Uhum. Aí eles foram andando, eu catei o celular, gravei eles. Lá vem o doido. É brincadeira, eles estão acostumados. E aí eu cheguei em casa, sentei no piano e comecei a tocar. Falei, isso pra mim, esse modo, né? Essas notas me lembram algo azul. E aí aquilo me ajudou. Falei, azul. Aí você vai pensando, por isso que tem que ter um tempo pra amadurecer. Sim. Água.
E aí é uma música que se chama Waterbirds, que significa pássaros d'água. Então a letra, às vezes eu tenho um tema que eu escrevo e eu não finalizo a letra. A letra eu costumo finalizar depois da música. Porque a música, ela por si só, as notas, elas têm que passar uma emoção. Eu não consigo escrever. Às vezes alguém me contrata e fala, ó, a letra é essa, mas eu falo, mas o que isso significa pra você? Qual cor isso tem pra você? Entendeu? Porque a música, o som, ela tem que ser um cenário. Pensa que a melodia é um personagem. Então você tem um personagem, você tem uma nota contínua, ele tá parado. Você consegue mudar os acordes, a harmonia, o ritmo, e isso muda o cenário atrás dessa melodia, entendeu? Então, eu fico mais preocupado preocupado não, mas fico mais atento em entender qual é esse cenário que eu tenho que construir, e aí eu vou construindo, entendeu? Por exemplo, a música The Seed, do Solari. Ela começou com umas ideias, eu falei, isso aqui é bem oriental. E aí eu fui ler sobre mitologia shintoísta, por exemplo. E aí o conceito da música veio. Então uma coisa que vai meio um amálgama, né? Que exatamente. as coisas vão surgindo, vai puxando, não é uma coisa finalizada ou acabada, ou tem sempre o mesmo processo, né? São coisas distintas dependendo da canção, dependendo Isso. Elas têm, por mais que o disco tenha uma história, tenha uma sequência, mas as músicas precisam ser independentes. Né? Então, assim, você pode escutar a música sozinha que ela tem uma mensagem. Tem que funcionar, né? Isso, exatamente. Ela tem que funcionar. E nessa questão de funcionar, a gente tem vários elementos, né? Tem percussão, de repente tem uma música com coro, tem música com orquestra, com sintetizadores. Se a música não funciona, baixo, bateria, guitarra e teclado, um piano, alguma coisa e uma voz, se ela não funciona assim, ela não vai funcionar se você encher ela de coisa. Então a gente sempre faz essa base e ela tá funcionando, aí a gente coloca os ornamentos, né? Os ornamentos e tudo mais. Né? É a decoração da música. Maravilha. Fábio, e o lançamento do Lunari? Como que ele vai acontecer? Teve o Ethereal, foi lançado recentemente, até chegar a data do lançamento do álbum. Vamos ter outros singles, outros clipes ou outros jogos também? Então, até o final do ano, nós teremos pelo menos 2 singles. Mais 2 singles com 2 clipes. Tá? É possível que tenha mais, mas vamos deixar marcado 2 singles. Outros jogos é possível, porque o jogo do Rocket Tricker, a gente está atualizando ainda, está fazendo algumas adaptações para deixar ele um pouco mais... com outros elementos, assim, né? A gente enriquecer um pouco o jogo, né? Por exemplo, o astronauta ele vai atirando e destruindo os meteoros, né? E aí na Ethereal nós temos os 4 elementos. Então ele vai usando arminhas, trocando os elementos, né? Então a gente está fazendo essa construção, e isso pode vir a ser, por exemplo, fazer uma nova fase para o jogo relacionada a um próximo single, tá? E assim, eu vou dar uma notícia em primeira mão aqui para o Diário. Nós acabamos de assinar com uma grande gravadora internacional. Eu não posso, infelizmente, ainda revelar o nome, mas isso vai fazer com que o Maestric atinja novas pessoas, e a gente está feliz demais com isso. Então, por isso, o disco sairá no primeiro bimestre, provavelmente, aí de 2025. Ou em janeiro, ou em fevereiro, no meio de janeiro, ou em fevereiro. E em que formatos que ele vai sair? Então, vai sair o CD mesmo, né? Normal, em todos os streamings, mas nós faz parte desse contrato com essa grande gravadora de sair também em vinil. Poxa. O que pra gente é uma grande alegria, porque a gente sempre quis ter um vinil da banda, então isso faz parte aí do contrato que nós fechamos. Então o Lunari virá depois desses singles em todos esses formatos. Como você vê essa questão não digo da volta, né? Mas teve muito por baixo. Acho que eu sou um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho que vocês, né? Mas a gente sempre, né? Tinha os vinis, os LPs, depois a gente teve a era dos CDs, depois MP3 e tal. Digamos que não acabou o LP, mas digamos que voltou de uns anos pra cá, né? Como você, até como músico, assim, o som do LP pra você é diferente do que o CD? O MP3 a gente não precisa nem falar, né? Que o MP3 ele perde bastante na hora da compressão, né? Você tem essa ligação também com a questão do vinil? Eu tenho. Quando eu era criança,
Minha mãe comprava, meus pais compravam aqueles disquinhos com histórias infantis. Pô, um disquinho azul. Isso, então assim, eu cresci com essa coisa de... Eu acho que por isso que eu me preocupo tanto com essa parte visual também, fazendo aí uma reflexão rápida. Porque nesses disquinhos você tinha a história e você tinha uma música que estava acompanhando. E a música sempre dialogava e ela reforçava essa... Mas tá aí, ó. Deve ter vindo daí, hein? Certamente, essa experiência, entendeu? Uhum. Então, o vinil, assim, eu acho que tudo é cíclico, né? Uhum. Então o vinil, ficou fora de moda, aí veio o CD. Aí o CD começou, né, veio os streamings e tal, e aí a gente acaba resgatando aquela experiência, né, de você pegar o vinil. Eu acho o vinil incrível porque você valoriza muito a capa, a arte é grande, e aquela coisa de você colocar, né, no puxar a agulha ali, encaixar bonitinho, sair. É um ritual, né? É um ritual. Eu acho que é mais do que a qualidade do som, que é assim, pra mim é mais orgânico. Se bem que os vinis hoje eles são mais ou menos na mesma, a mixagem é digital também, mas me referindo aos mais antigos, eu acho que tem essa coisa mais orgânica, assim. Mas eu adoro. Tenho um aparelho de vinil, tenho meus vinis ali. Eu também tenho alguns aí que ficaram. Tem alguns até que eu coloquei, tá uns risquinhos lá e vai aquela pipoca, né? Vai ter... Mas assim, até isso, acho que pra quem gosta, né? Até isso faz parte do charme de você colocar o vinil, de ouvir. Sim, faz. E para vocês que gostam de vinil, como eu disse, vão ter oportunidade de escutar o Maestric agora. Maravilha. Falando desse lançamento, o disco vai sair mundialmente por essa gravadora, tá? Isso é outro marco pra gente, porque no primeiro disco nós tínhamos lançado na América do Norte, Europa e América do Norte. O segundo a gente fechou com o Solari, com uma gravadora japonesa, que lançou na Ásia. Então, esse outro marco é lançar o disco mundialmente. Isso, eles vão fazer toda essa divulgação mundial. Poxa, legal. E vamos falar de shows, né? Vocês vão ter um show agora no dia 9 de junho em São Paulo, que vai abrir para a banda Conception, a banda norueguesa. E em outubro vocês tocam num grande festival na Holanda. Como que tá essa dinâmica de shows para a banda? Olha, eu vou começar falando desse show da Holanda, porque o nome dele é Prog Power Europe, e esse festival é a 24ª edição dele. Em todas as edições, nós somos a segunda ou terceira banda da história do Brasil a tocar lá, entendeu? Na Holanda, que é um celeiro de excelentes bandas, excelentes projetos do nosso nicho. Na Europa, que é um dos lugares que mais é aberto, né, ao estilo que a gente faz, que é o heavy metal. E tocar nesse festival pra gente é uma tremenda honra. É outro marco, né? Eu tô falando bastante sobre esses marcos, mas a gente tá nesse momento de abraçar isso, e a gente quer que... A gente tá muito orgulhoso, e a gente quer que as pessoas também sintam esse orgulho por nós estarmos representando, levando aí o nome do Brasil, levando o nome de Rio Preto para esse festival. E esse agora é dia 4 de outubro, em Barlo, na Holanda. E dia 9 de junho, nós teremos em São Paulo, no Carioca Clube, nós teremos a abertura do show do Conception, que é uma das bandas seminais do nosso estilo, e nós fomos convidados pela própria banda para fazer essa abertura. Então, pra gente, assim, nós não tocamos desde o final de 2019. Pra gente vai ser, assim, uma volta da melhor forma possível, né? Vale dizer que a gente está fazendo uma excursão em parceria com a Let's Go, que é uma parceira nossa, né, uma agência aqui de turismo de Rio Preto, uma parceira antiga. Nós estamos fazendo, então quem se interessar, se você se interessar em estar lá conosco no dia 9 de junho, entre em contato com a Let's Go ou mande uma mensagem inbox no nosso Instagram, enfim. Manda uma mensagem que a gente coloca vocês em contato. Vai ser muito importante nessa volta do Maestric ter riopretenses ali na frente com a gente, trazendo aquela energia pra gente. Então vai ser... se você tiver interesse, vamos com a gente que vai ser uma festa inesquecível. Maravilha. Fábio, eu queria aproveitar, né? Você tem falado muito, a gente tem aqui um público, né, que tem de pessoas, claro, que acompanham, né, carreira, o Maestric, sua carreira. Mas tem gente também que, como jornal, um veículo de comunicação que atinge outro público,
Vou falar um pouco, você fala da questão do estilo, né? A My Streak é uma banda de heavy metal, né? Que o pessoal fala, né? Rock pesado. E no caso ali vocês têm, né? Acho que é complicado ficar rotulando, mas tem essa linha mais do progressive metal, né? O prog, né? O prog metal. Como explicar para as pessoas mais ou menos o que seria esse prog metal, esse metal progressivo, para as pessoas entenderem em que linha vocês caminham e passar de algumas bandas também que são referência nesse som? O progressivo, ele é um estilo que você tem uma abertura grande para agregar outros estilos. Então, assim, o progressivo vem de você progredir a tua música, progredir o teu arranjo. Então, às vezes, você vai estar ali tocando um ritmo, de repente, você muda esse arranjo, progredindo ele, e aí você dá uma quebrada no tempo. Você tem a liberdade para desenvolver o ritmo, a harmonia, a melodia da música da forma que você quiser. Isso faz com que às vezes as músicas fiquem um pouco maiores, porque você tem um tempo para respirar em cada sessão que você desenvolve, que você cria. Então, falando especificamente do My Streak, a nossa ideia é ser universal. Então a gente quer fazer uma música e os nossos esforços são para isso, que são músicas que não importa se elas são um pouco maiores ou não, mas que elas passem uma mensagem e que elas tragam a nossa verdade. E que seja algo que una literatura, que una artes plásticas, que una dança, teatro, circo, enfim. Nós temos essa missão e essa essência de contar essas histórias, de contar as histórias que a gente conta, conceituais, através dos conceitos dos discos, mas acolher essa pluralidade, entendeu? De estilos. Então, às vezes, a gente põe ali tem música que tem berrante, tem música que tem vaneira, tem viola caipira, que tem a ver com a nossa região. Tem música que é muito pesada, tem música que tem orquestra. E falando das bandas principais, assim, do nosso estilo, acho que a maior de todas é o Dream Theater, que é uma banda dos Estados Unidos, que começou ali no final da década de 80. Então eles já lançaram, acho que vão lançar o 16º disco. A volta do esse Mike ano. Portnoy. Isso, a volta do baterista, fundador da banda. E eu diria o Dream Theater, vou citar tem o Fates Warning, que é uma banda que ali foi seminal com eles, o Queensryche, uma banda de Seattle também que veio nessa linha. Hoje nós temos bandas, né, o Haken, que é uma banda do Reino Unido. Através da história, nós tivemos assim as bandas de rock progressivo, né, que eram as bandas de rock, aí veio essa variação com o Yes, com o King Crimson, com o Genesis, com o Gentle Giant, que eram bandas, a maioria britânicas, o Jethro Tull, ali na final da década de 60, começo da década de 70. Depois veio o heavy metal progressivo, que foram essas bandas que eu citei, o Dream Theater, Fates Warning, Queensryche. E hoje nós temos o heavy metal progressivo mais moderno, né? Que é o Haken, o Ginger, que acho que é uma banda ucraniana. Temos o Circus Maximus, que é uma banda da Noruega. O Conception, que foi uma das bandas também, ali na década de 90, da Noruega, que trouxe uma lente diferente, né, para a música progressiva. E, enfim, nós conhecemos essas bandas, mas a gente procura sempre fazer as coisas do nosso jeito, né? Porque é difícil acho que você gasta o dobro de energia tentando ser outra pessoa, né? Então a gente admira o trabalho dessas bandas, mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Inclusive as músicas, né? A maioria das músicas é cantada em inglês, mas também tem em português, né, Fábio? Me conta um pouco sobre essa questão. Por que algumas músicas vocês optaram pelo português? Como que é? Então, Fabrício, assim, como nós não limitamos o estilo da banda, né? A gente fala que a base, né? O heavy metal progressivo, mas assim como a gente não limita o estilo musical, ou vamos falar sobre um livro, sobre um filme, sobre um espetáculo de dança, a gente não limita também a ferramenta para comunicar com as pessoas. Então, por isso as músicas que têm uma veia mais, ou trechos com uma veia mais brasileira, mais regional, por exemplo, nós temos aí no primeiro disco a música Pescador, que é uma música baseada, totalmente inspirada em música sertaneja, na música caipira mesmo.
A gente usa ali um baião, tem a guitarra e tudo mais, acordeon. Nós temos também a Yellow of the Abram no primeiro disco, no Puzzle, que tem um trecho, a música começa meio blues, e aí no meio ela tem um trecho que cai para uma bossa nova, e aí essa parte eu canto em português. Que tem referências ali de quarteto em si, de MPB4, né, aqueles grupos vocais ali da década de 60, 70. E o critério é esse. Se a gente sente que vai soar melhor na língua, no português, a gente acaba usando esse. É óbvio que a maioria das músicas são em inglês, justamente por questões mercadológicas, né, da gente poder ser entendido por uma maior parte da população, mas a gente ainda honra as nossas raízes e canta em português sempre que possível. Tem uma das músicas do Solari que tem uma cantora que canta em espanhol, a Hijos de la Tierra. Então essa música tem um backing vocal em Tupi-Guarani, tem uma fala em português, eu canto as minhas partes em inglês, e tem essa cantora que é a Cíntia Santibães, que é uma cantora incrível lá do Chile, e ela canta em espanhol as partes dela. Maravilha. Fala um pouco também sobre, você teve aí totalmente envolvido no projeto do Edu Falaschi. O Edu Falaschi, né, também outro grande vocalista aqui brasileiro, que já participou, né, já esteve no Angra, Rebirth, Temple of Shadows, né, que são 2 grandes sucessos do Angra. Teve ele como vocalista. Ele lançou o Vera Cruz, né, já faz uns 2, 3 anos, e você esteve envolvido completamente no projeto. Conta como que surgiu esse projeto, como você conheceu o Edu e como foi a experiência, né? Conheceu bastante gente famosa também durante esse processo, né? Então, o Edu me convidou para participar do projeto, porque ele estava desenvolvendo um disco conceitual, e ele me convidou para participar das partes das pesquisas, né? E ele me convidou justamente pelo trabalho que eu realizo com o Maestric, de escrever as histórias, de trazer esses conceitos e de pintar esses quadros musicais, né? E aí ele falou: Fábio, você não... Através do empresário dele, eles conversaram e me convidaram. Fábio, você não ajuda a gente? Então eu falei: sim. E aí eu comecei a ajudar nessa parte de pesquisas, porque tem a ver com os templários, tem a ver com o momento das grandes navegações e tudo mais. E aí acabou que eu comecei a desenvolver a sequência das coisas, e ele falou: cara, você poderia ficar a cargo disso. Eu falei: tá bom. E aí eu escrevi a história, e isso virou um livro, que é o Vera Cruz. E aí ele escreveu as letras em cima dessa história, e as músicas, né, já estava desenvolvendo. Aí saiu o livro, ele lançou o Vera Cruz, aí eu escrevi o que veio a ser o resumo do Eldorado, que foi o próximo disco. Deve sair o livro do Eldorado também, e aí vai sair a terceira parte também, que eu estou envolvido. E aí nesse inteirinho eu fui backing vocal dele, fui vocalista de apoio na turnê inteira do Vera Cruz. A gente gravou o show em São Paulo. Você excursionou com ele, então? Sim, a gente fez vários shows pelo Brasil inteiro. E o último show foi em São Paulo, para gravação do show, né, do DVD, que teve participação da Elba Ramalho, que cantou no disco também. No disco tem participação da Elba Ramalho, tem participação do Max Cavaleira, né, que é do Soulfly, do Cavaleiros Conspiracy, que foi o fundador do Sepultura. E nesse show teve participação do Thiago Arancan, que é um tenor lá de São Paulo. Teve participação de outros cantores, e a Elba participou também, né, desse DVD. Foi uma super produção, assim. Poxa, é uma experiência e tanto, né? Uma experiência e tanto, né? E aí eu venho, assim, quando tem um show com mais estrutura, o Edu sempre me convida para participar como... O último show que eu fiz com ele foi no Tóquio Marine, em janeiro desse ano. Maravilha. Fábio, como que é para vocês uma banda autoral, os desafios dentro do mercado para conseguir levar uma música que contém uma mensagem, né, que contém essa verdade? Olha, eu acredito que a primeira coisa é você colocar a tua verdade. Porque eu bato sempre nessa tecla, porque, como eu disse, para você convencer alguém, você tem que estar convencido do que você está falando. A tua mensagem tem que ser algo que seja real, entendeu? Porque aí quando as pessoas ouvirem, elas vão perceber isso aqui. Quando você escuta às vezes alguma coisa, você fala: meu, isso aqui
não me convenceu, sabe? Talvez até o artista não esteja convencido daquilo que ele tá cantando, entendeu? Mas assim, nós aqui na cidade, se você juntar todo mundo, eu, o Heitor, que é o baterista da banda, o Montanha, o baixista, o Guilherme, nós somos professores de música, a gente trabalha com música full time, em tempo integral. Então, nós temos aí, sem dúvida, eu acredito que a gente tenha mais de 2.000 alunos que passaram por nós assim nesse tempo. E eu estou dizendo isso porque quando você acaba adquirindo uma autoridade naquilo que você está fazendo, você vai procurar se cercar de pessoas que são os melhores profissionais para você chegar e passar essa mensagem, essa verdade que eu disse, entendeu? Então, verdade, se cercar dos melhores. Então a gente produziu, por exemplo, o Solar. O Gustavo Carmo produziu o primeiro disco, um Puzzle, que é um grande guitarrista, um grande produtor. Depois nós fomos, no segundo disco, trabalhamos com o Adair Dalfenbach, que ele é um produtor que mora em Los Angeles, já gravou Megadeth, já gravou Kiko Loureiro, né, que é um guitarrista brasileiro muito conhecido. E o Adair é o segundo trabalho que a gente faz com ele. Então assim, a gente adquiriu aí, né, um relacionamento não só profissional, mas algo que pudesse fazer. Quando você faz o segundo disco com o mesmo produtor, ele sabe o que tirar de você, entendeu? Então essa evolução ela é natural quando você se cerca de pessoas que estão ganhando espaço e que já são autoridades, já são referências, entendeu? Então assim, nós estar com o Léo Liberti, que foi o diretor do clipe, com o Adair, o nosso manager, ele mora nos Estados Unidos também, a gente começou a trabalhar com ele recentemente, que é o Milton Mendonça. Então ele tem você tem que ter uma rede de pessoas, né, assim como a Gisele, nossa assessora, que são excelentes, são autoridades naquilo que fazem, e que vão buscar contatos com pessoas que também estão nesse cenário para crescimento, entendeu? Então assim, você não pode parar, tem que ter constância, né? A gente tem que ser autoridade naquilo que a gente faz. Tocar pra gente cantar bem é o mínimo, se você for ver. Porque você tem que ter gestão de empresa. O Maestric hoje é uma empresa. Desde o meio do ano passado, assim, nós formalizamos tudo. Então, você tem que trabalhar dessa forma. E você só consegue sendo autoridade, falando a tua verdade, contando, pintando o teu quintal e se cercando de pessoas que são os melhores naquilo que fazem. Fábio, aproveitando sobre essa questão, né, que você falou justamente ser uma banda autoral, antes do Maestric, você chegou a participar de outra banda? Você, por exemplo, trabalhava... Hoje a gente tem, né, principalmente, claro, num aspecto bem menor, né, mas, por exemplo, em barzinho, bandas que tocam covers. Você teve uma trajetória, teve uma época, você sempre quis ter teu som autoral desde o começo, né, pensando nessa linha autoral, e aproveitando como né, ter uma banda de heavy metal, de prog metal, numa cidade, né, digamos assim, numa região que é tão caracterizada pelo sertanejo, né, que você tem mais dificuldades, inclusive menos acesso, né, para quem gosta de um som mais heavy metal, mais rock. Como que é para você tanto essa experiência em relação com o Rio Preto e também, antes do Maestric, você participou de alguma banda de cover? Como que foi essa trajetória? Eu participei de banda. Minha primeira banda eu tinha de 10 para 11 anos de idade. Então a gente estava conhecendo o rock ali e a gente tocava alguns covers, assim, aprendendo, né? Aquela coisa de você começar a ter a interação da banda. Mas eu sempre fui curioso, ali eu já, desde antes, na verdade. Eu me lembro, assim, eu tenho uma lembrança clara de minha tia tinha um violão, eu morava no fundo da casa da minha avó, ali no Jardim Soraya, e ela tinha um violão Giannini pequeno, assim, vermelho, que ela tinha ganhado na Porteira do Oito, dançando, quando ela era criança. Porteira do Oito era um programa de calouros que tinha aqui, né? Faz muitos anos. Muito tempo. E aí, eu lembro de eu com o violão no colo, devia ter uns 3 anos, 4 anos. Eu lembro de eu batendo a mão ali, e eu lembro da frustração que eu sentia de tocar e de falar, tipo assim, na minha cabeça tava, não é esse o som. E aí, eu fui estudar violão, com 7 para 8 anos, eu fiz o curso de violão, depois eu fiz o curso de piano erudito, mas eu sempre pegava e falava, olha, eu lembro o dia que eu aprendi um acorde, acho que foi lá menor, eu falei, olha que acorde lindo. Então eu sempre fui curioso e tive opinião sobre o som. E eu acho que é um movimento natural, quando você
tem opinião sobre o som e quando você gosta de histórias e tudo mais, de começar a construir uma história musical ali. Então, assim, eu sempre tive vontade de criar, sempre busquei ter essa coisa de, não, eu quero fazer as minhas músicas, eu quero ter uma banda para fazer músicas, entendeu? Então, assim, óbvio que essas bandas, as primeiras, né, mesmo com o Maestric, a gente tocava alguns covers nos shows, né? E às vezes é até legal você tocar, se você tem um show muito grande, como a gente tinha um disco só, por exemplo, na turnê do One Puzzle, a gente tocava um Queen, algumas coisas, um Rainbow, um The Purple, músicas que dialogam também com aquilo que a gente faz, né? Mas eu sempre tive essa vontade, sempre. De ter Desde os 10, 11 anos, assim, era uma coisa minha, né? Eu acho que se eu tivesse uma banda cover, eu não faria com o mesmo gosto. Certamente eu não faria. Mas eu admiro bastante quem trabalha com isso, quem tem essa rotina aí de fazer bem, né, essas músicas. Aproveitando, até fazendo, né, essa questão de ser uma cidade muito voltada ao sertanejo, porque você sabe exatamente o divisor que te levou, a gente falou até do Porteira do 8, mas o que te levou ao rock, ao heavy, ao prog, teve alguma coisa, foi uma curiosidade sua? Como surgiu? Tinha alguém que ouvia, que emprestou o disco? Como que surgiu? Na minha família sempre foi muito eclética, assim. Então, em casa escutava música pop, nacional e internacional. Minha mãe sempre gostou de Milton Nascimento, de Van Lins, Tom Jobim. Meu pai já era mais do sertanejo raiz, Chitãozinho e Chororó também, tipo Tunique e Tinoco, Cascatinha e Ana. Então eu cresci nesse meio. E aí, nas aulas de violão, por exemplo, eu aprendia bolero, eu aprendia músicas muito antigas, né? Tipo, tem umas músicas que eu olho, eu nunca achei, assim. Falei, que música era essa que eu tocava, entendeu? Então, acho que isso me ajudou a crescer com a cabeça eclética. E aí, eu tenho um primo, o Thales, ele tinha... ele colecionava um monte de disco, assim, ele era roqueiro, mas ele, naquela época, ele era uma fase, sabe, fase metaleiro, assim. Então ele tinha um monte, centenas de discos, assim. E aí eu ia na casa dele, ali perto da igreja São Benedito, na praça, ele morava na frente. E aí ele, cara, escuta isso aqui, ó. Escuta isso aqui, tá? Me mostrava o Iron Maiden, o Ozzy. E aí eu comecei a conhecer, assim, né? Minha primeira grande paixão no heavy metal foi o Iron Maiden. Então aí, só que assim, aí na escola, por exemplo, a gente escutava The Offspring, Green Day, Raimundos. Foi na época que o Charlie Brown veio, surgiu, né, estourou. Então, o Nirvana, conheci o Nirvana. Muito bem quando estourou o Nirvana. Então, e aí você começa a escutar e fala, olha isso aqui, aí começa a abrir tua cabeça. E o Ramones. Mas eu acho que assim, eu ainda gosto desses discos que eu gostava naquela época, Guns N' Roses. Então, eu acho que você acaba... Eu gosto às vezes de pegar esses discos e reouvir, falar, nossa, olha que legal isso aqui, como eles pensaram dessa forma e tal. E aí eu acabei conhecendo e depois fui pro o Angra, o Halloween, o Rhapsody, essas bandas do metal melódico aí dos anos 2000. E caí no Dream Theater, Symphony X, e falei, isso aqui é muito legal. Essa coisa de... Eu acho que por ser um estilo que agrega muitas coisas, eu acho que isso me foi desafiante, assim. Falei, acho que se eu fazer algo nesse sentido vai ser legal. Isso que te motivou, te desafiou, né? Eu vou poder explorar várias coisas, porque eu gosto de um monte de coisa. Vou poder trazer isso pra minha música, que já era uma coisa que eu queria trazer coisas diferentes pras músicas. E aí chamam isso de heavy metal progressivo. Então foi assim, Juntou acabou tudo, batendo, Aproveitando o Iron Maiden que você falou também, né? O fato do Maestric ser uma empresa. Teve até uma recente entrevista do Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden, falando sobre o streaming. Falando especificamente sobre Spotify, né? Que ele falou que é uma coisa que é insustentável, porque os artistas ganham quase nada, né? O próprio Spotify, né? Pelo que ele falou, não sei os dados que ele tem, mas também não tem conseguido lucrar tanto quanto uma gravadora, enfim. O
que você acha da questão do streaming? É claro que a gente tá falando Spotify, Deezer, né, todos os streamings que tem, isso possibilita que uma banda ela seja muito mais conhecida, uma banda aqui brasileira pode ser ouvida no mesmo instante que você colocou, né, o próprio Ethereum pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo por conta do streaming, né? Isso. Claro que tem YouTube também, mas vamos falar da questão do streaming. Por outro lado, os artistas não se sentem, né, que estão sendo remunerados, em termos de direitos autorais, como deveria. Qual que é a tua opinião sobre o streaming em geral? Olha, esses grandes, né, o Bruce Dickinson, por exemplo, eu já vi o Steve Lukather do Toto falando sobre isso também, eles começaram em um outro mundo. Então essa transição, na época deles, por exemplo, eles vendiam muito, o dinheiro vinha, a renda vinha da venda dos discos. Você tocava para divulgar as músicas para as pessoas comprarem os discos. Né? E isso com os streams mudou, né? Hoje a tua renda ela é dos shows. Então, isso inverteu totalmente, tá? Mas assim, como eu tive mais tempo de carreira com essa coisa dos streams, né? Eu peguei ali o começo do Napster, né? Que foi uma briga danada, né? Uma divisão de opiniões. O Lars comprou uma briga ali doida. Então, assim, eu meio que cresci acostumado com isso, mas não significa que eu corrobore com esse mercado, porque a gente realmente recebe muito pouco, muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, falando dos dados do MyStreak, por exemplo, nós temos os países que mais escutam a banda: Estados Unidos, Portugal, Itália, Holanda, Reino Unido, Angola. Poxa. Você tem, assim, países, Polônia, tem países que, nunca chegaria pela mídia física, no caso. Então, né? assim, eu prefiro ter uma fatia menor de um bolo maior do que, né, ficar preocupado em, nossa, podia estar ganhando mais. Não, eu acho que isso de certa forma, te cutuca um pouco para você sair da zona de conforto. Né? Bom, por que eu não vou criar jogos como a gente está fazendo? Por que eu não vou me inteirar de produtos que eu posso fazer para aumentar a experiência? Não só a música, entendeu? A música tem que ser excelente. Você tem que ter feito algo com uma super produção. Você tem que fazer algo para bater. Porque, assim, você tem muitas opções no Spotify. Você tem todas, né? Então, assim, você vai deixar de ouvir uma banda que tem uma super produção e você conquista o ouvinte nos primeiros segundos. O cara vai escutar uma música nova, se não for bem gravada, se não for bem executada, se não for bem mixada, masterizada, a pessoa não vai. Se não tiver uma capa chamativa, a pessoa não vai escutar. Ela vai começar e já vai trocar. E vai voltar para a banda que ela escuta. Então, assim, se for na questão financeira, nós temos que criar maneiras de ter uma renda, entendeu? Por exemplo, o mercado de jogos aí. Acho que eu vi uns dados da Folha de São Paulo. Em 2022, ele movimentou 1,2 bilhões de reais. É mais do que a indústria do cinema, né? Tá superando a indústria do cinema. Então, assim, nós temos aí, são mais de 1.000 estúdios nacionais que fizeram mais de 1.000 jogos. É tipo um jogo por ano por estúdio. Então, vamos entrar no mercado dos games. Vamos tentar entrar, vamos fazer esse investimento. Porque tem a ver, a gente tem história para contar, você tem verdades para colocar isso aí. Você pode, como eu disse, contar uma história de uma forma diferente, entendeu? Aproveitando essa questão do streaming, agora contar uma experiência própria, eu queria... Porque eu me vejo, muitas vezes, repetindo bandas que eu curtia há 10, 15 anos atrás. E é difícil, às vezes, ter uma banda nova e eu começar a ouvir justamente pela grande oferta que você tem, né? Eu lembro muito bem que eu gostava, na minha época aí, mais jovem, gosto até hoje, né? Mas na época do Metallica, acompanhava Justice for All. E eu lembro que eles lançaram, na época, né? Hoje é um clássico, o polêmico Black Album. E o Metallica, ele tem um som mais pesado. E a primeira... A gente colocou até do lado errado, porque não sabia qual é o lado A e o B, e começou a tocar The Unforgiven, né? Que é uma música um pouco mais balada, tem suas partes um pouco mais pesadas. E eu ouvi aquilo e falei, não, isso não é o meu Metallica, né? E eu imagino que talvez se tivesse hoje, eu não ouviria mais, ouviria mais umas 2 vezes, mas era o disco que você tinha lá. Você comprava um disco a cada 4, 5 meses, você tinha condições de comprar um LP. E você vai ouvindo, né? Você ouve a segunda, você ouve a terceira, você ouve a quarta, e você fala, nossa, que musicaça. Eu fico imaginando hoje que a questão do Spotify, se isso não se perde, né? Você falou essa questão que você tem que capturar, né, o ouvinte
no começo da música, 20, 30 segundos, a pessoa para falar, poxa, essa música é legal, deixa eu ouvir mais. Você acha que isso, tanta oferta assim, também ela acaba não prejudicando nesse sentido de você não se acostumar a aprender a ouvir coisas novas, ou esse é um papo de um roqueiro velho como eu? Não, As pessoas, você acredita que elas conseguem acompanhar mais e acompanhar mais artistas, descobrir mais, ou como você vê isso? Eu acho que as duas coisas. Porque assim, eu, por exemplo, tenho várias bandas que eu escuto, falo, meu, isso aqui... Porque as bandas que você vai escutar numa hora que você tá, sei lá, na academia, são bandas que vão te trazer algo, que você já tem uma conexão, entendeu? Uhum. Quando você vai escutar algo novo, você vai ter que prestar atenção, você vai ter que... E às vezes a gente não tá disposto mesmo a falar, nossa, isso aqui eu vou escutar. Às vezes você tem que insistir um pouco mais, entendeu? No som. Por isso que, falando agora como compositor, você tem que ter músicas no disco. Assim, tem um livro que chama Como Funciona a Música, do David Byrne. Esse cara, ele faz um paralelo desde da música medieval, música barroca, que a forma de reprodução da música, ela influencia no jeito que você compõe. Então, se você parar pra ver, a forma da composição da música, ela mudou, em termos de música pop e tudo mais. Então, isso faz, por exemplo, com que um artista como o Dream Theater, que a gente falou que é o artista, são as referências do nosso estilo, quando eles lançam um disco como o Astonishing, por exemplo, de 2016, que é um disco duplo, com 34 músicas, os fãs... Esse disco soa deslocado. Entendeu? Porque às vezes nem os fãs, por já estarem acostumados a ouvir coisas na sequência, não ouvirem álbuns mais, entendeu? Então você vai fazer isso com quem? Com bandas que você já sabe o que esperar. Você vai falar, pô, eu vou colocar o disco do Metallica ali. E olha, eu já sei o que eu vou achar aqui. Eu vou me emocionar com essa música, entendeu? Então eu acho que às vezes, na vida corrida de hoje, a gente acaba escolhendo aquilo que a gente já sabe o que... Essa proximidade, né? Então... Você consegue ouvir muita coisa nova, buscar e como que é isso? Olha, eu preciso fazer isso, né? Tem uma frase do Freddie Mercury que ele falava assim, não me deixe envelhecer. Eu não posso envelhecer artisticamente, entendeu? Tanto que as pessoas que escutarem o Lunari vão surpreender com a sonoridade, porque a gente fez um disco, como dizem no mercado automobilístico, 2024, 2025. É um disco que é atual. Porque assim, você tem que... Eu preciso saber qual que é a abordagem de produção, que efeitos às vezes que usam, qual sonoridade pegou, qual não vai... Porque assim, não adianta eu, em 2024, ter uma banda que vai fazer... vamos fazer um som... Não tem nada de errado com isso, tá? Mas não tem a ver com aquilo que a gente está buscando, né? De nos conectar com mais pessoas, de tornar o nosso som universal. E para tornar universal, você tem que também estar atual, né? Rimou sem querer, mas é isso. Eu tenho uma música no disco, no Lunari, que ela era uma balada meio na vibe do Bon Jovi, assim. Né? Eu gosto bastante das baladas do Bon Jovi. E aí o produtor ouviu e falou, cara, isso aqui já vem sendo feito há, sei lá, 50 anos. Você tem certeza que você quer isso? Aí, assim, a ideia dele, veja, não era mudar a música, não era tirar a música do disco, mas ele falou assim, por que ao invés da gente pensar no Bon Jovi, a gente não pensa na Adele? Você gosta da Adele? Eu falei, amo. Então, cara, aí a gente mudou a roupa da música total. Arranjos. Jeito de cantar, ele falou, corta todos os vibratos, você é um cantor pop agora. E eu acho isso incrível, sabe? Os efeitos que a gente usou, umas batidas eletrônicas em alguns pontos. Então, assim, a hora que eu ouvi, eu falei, meu, como assim? A música transformou desse jeito. Então, E é legal ter gente e ouvir outras opiniões, incrível. Né? Porque na tua cabeça falou, tá desse jeito, com essa roupagem, e mudou completamente. Às vezes você não percebe, entendeu? Porque você tá ali no olho do furacão. Então, ter alguém pra fazer isso é incrível. E falando agora dessa coisa de... Você tinha falado sobre como ter uma banda de heavy metal progressivo numa cidade né, que é sertaneja, né? Mas eu acho que Rio Preto é tão plural, né, que ela também é sertaneja. E nós temos uma missão, um compromisso de mostrar para as pessoas que também é sertaneja, que também é rock, entendeu?
Porque, nós temos aí um grande festival de teatro, nós temos grandes artistas aqui da cidade, né? Em vários estilos. Então a gente quer trazer o Maestric como essa realidade, né? Quer dizer, eu acho que tudo isso que Rio Preto tem 167 anos. O Maestric é a primeira banda na história da cidade de rock, né? Que está levando o trabalho, fechou com uma grande gravadora para lançar o disco mundialmente. A gente tem muito orgulho disso, entendeu? E a gente quer que as pessoas de Rio Preto também sintam orgulho disso. Porque é em cima de muito... Não veio da noite pro dia. O Maestric em 2026 faz 20 anos já. Entende? Então é em cima de estudo, é em cima de constância. No zero days, né? Que nem um amigo meu fala, sem fazer nada, né? Tipo, a gente vai fazer algo todo dia, né? Então, é uma coisa que a gente tem mesmo e a gente sabe que as pessoas daqui gostam. Tipo, você tem ali os eventos, né, de sertanejo e tudo mais, mas eu tenho certeza que se criar que as pessoas gostam de rock também. Não é só, eu gosto só disso aqui, entendeu? Então, nós estamos aqui também para sermos uma opção e uma opção que as pessoas se orgulhem também, né? Não precisa gostar de uma coisa só. E já aproveitando esse assunto que entramos, a importância de ter apoiadores na cidade, empresários da cidade que, de alguma maneira, apoiem a banda, porque o Maestric acaba levando o nome de Rio Preto para outros países também, né? E caso o empresário que quiser apoiar vocês, como que faz também? Então, essa é uma questão que às vezes a gente não se dá conta. A questão do conceito de mecenato, né? Isso começou, sei lá, 50 anos antes de Cristo, né? Na época do governador Augustus, lá em Roma. Então, assim, o que é? É um conjunto de pessoas que são empresários, que são patrocinadores, apoiadores de artistas, entendeu? A gente, na história da humanidade, nós não teríamos Leonardo da Vinci, nós não teríamos Michelangelo, nós não teríamos Donatello, nós não teríamos Rafael Sanzio, que são pintores renascentistas, né? Esse mecenato ele se popularizou muito na época do Renascimento, ali na Europa, no século XIV, entre o século XIV e XVI. Então, assim, consequentemente, a gente não teria um desenho muito legal, que é o das Tartarugas Ninja, né? Tipo, que são esses 4. Brincadeiras à parte, mas pra gente, a gente entende a responsabilidade que é levar o nome de Rio Preto pro mundo, entendeu? E nós queremos, pra gente, é importante que a gente se aproxime das pessoas que fazem Rio Preto ser o que Rio Preto é, né? Então, quaisquer empresários, patrocinadores, entusiastas que entendam a relevância da arte, que quiserem conversar, nós estamos totalmente abertos para conversar, para apresentar o nosso projeto, porque nós temos planos até 2027, 2028, entendeu? De crescimento da banda. Então, que assim, nós possamos nos aproximar dessas pessoas para fazer um trabalho conjunto, né, de artistas e mecenas, para que a gente possa aí levar a banda para onde a gente sabe que a gente tem condição de estar. Legal, Fábio. Para encerrar, não sei se depois Salomão quiser fazer mais uma consideração, o que você diria assim, de Rio Preto, né, você falou muito sobre essa questão da ligação de cidade, e esse objetivo da obra, né, da Expresso de la Vita e também toda a obra de vocês tem essa questão da universalidade. Dá para refletir a ligação da cidade dentro da obra do Maestric? Como que você faria esse paralelo? Acho que tudo parte daqui, né? Então, por exemplo, você tem uma música, a Daily View, que é uma música do nosso segundo disco. Ela começa falando, de manhã eu acordo, o João vem me dar um abraço. Quem que é o João? O João era um vizinho da escola que a gente trabalhava de música. E ele era um deficiente e ele adorava a gente. Então ele via aqueles cabeludos grandão chegando. Ô, amigo, a gente vinha e dava um abraço nele. A dona Dita, da mesma música, foi uma senhora vizinha ali da minha avó, que morava no fundo da minha avó, no Jardim Soraya, que criou 6 filhos sozinha. Ela ficou viúva cedo. Imagina, década de 70 ali, criar 6 filhos sozinha e foi. Então são esses exemplos. São esses...
essas pessoas e esses cenários que são a inspiração pra gente fazer o que faz, entendeu? A Pescador, meu, coisa de pescaria, né? Foi a primeira, essa música, a inspiração dela foi meu avô materno, seu Antônio Kornak, que é de Cedral. Então, eu lembro, a minha primeira imagem dele, que eu lembro, é da gente pescando. Ele catava, ele pegava o peixe e falava, tá, filho, eu tinha uns 4, 5 anos. Dava a vara, eu falava, vô, peguei o peixe. Ele, você pegou. Então, assim, essa é a memória que eu tenho, sabe? A penitência, que, como eu disse, tem a parte da procissão. A Transition, que é outra música, conta a história de uma menina daqui, amiga do Heitor, nossa amiga agora, que é a Tami, que ficou tetraplégica. E aí é a história de superação dela. Então, o Rio Preto tá totalmente, é uma simbiose. Rio Preto, assim, a gente, por mais que a gente viaje e tenha ideias de músicas, por experiências que nós passamos, mas a gente sempre tem a lente daqui, entendeu? De pessoas que são, todos nós somos riopretenses da banda, todos nós, continuamos aqui. Então, é isso, eu acho que é uma honra, e eu acho que é isso que faz o Maestric ser o que é também, né? Que traz esse tempero, assim, essa coisa de interior de São Paulo e tudo mais. Maravilha, Fábio. Salomão, mais alguma pergunta? Não, é isso. Agradecer a presença do Fábio aqui no Diário Talks e desejar cada vez mais sucesso e voos cada vez mais altos e mais distantes para atingir o mundo todo pro Maestric. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Salomão. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Eu queria aproveitar para deixar um recado. A arte, ela só se torna perene quando há esse encontro do artista com o público. Então, eu convido todos vocês a entrarem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da banda, no YouTube da banda. Estejam nos nossos shows, procurem escutar as músicas nos streamings. Eu falei desses países que escutam a banda, eles consomem, compram os discos, compram os produtos que a gente faz. Agora a gente vai ter a oportunidade de expandir isso, né, de majorar essa coisa com essa gravadora, com esse contrato. Mas ter o apoio das pessoas, da nossa cidade, né, das nossas raízes, né, isso pra gente é algo que nos honra muito, tá? Então, estejam conosco, pra gente vai ser um grande prazer. Muito Aproveitando, obrigado. Fábio, qual que é a arroba aí no Instagram? Não sei qual você acha que é a rede aí que o pessoal seguir. Acho que você, no Instagram coloca Maestric, Maestric Official, com 2 Fs. Certo. Tá? Mas Maestric é maestro, né? M-A-E-S-T-R-I e no final é C-K. Maestric. Official, que é isso, é no Insta. Instagram, YouTube, tá tudo no Facebook também. Então sigam, curtam, né? Inclusive ali no Spotify também, Deezer, né? Acho que deve ter no Deezer tem também. Todos né? os streamings, né? iTunes. Então, Maestric é coisa nossa. Fábio, obrigado pela participação, valeu por esse bate-papo aí. E claro, desejamos sucesso quando tiver o lançamento também, ou até antes, quando voltar do show lá na Holanda. Dá uma passadinha aqui pra gente bater mais um papo. Sucesso para sempre, sempre sucesso para vocês. Para nós, muito obrigado. Valeu, e você que acompanhou o Diário Talks, obrigado pela participação, nosso bate-papo semanal. Semana que vem temos mais uma conversa aqui no Diário Talks. Obrigado pela audiência, valeu!